Hoje, eu sempre, quando olho fotos, eu que estou realizando a aula, tá, de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Tallini. Então, eu ministro uma outra aula, que é após essa, inclusive, que é a Introdução à Igreja de Jesus Cristo. E hoje estou apoiando o presidente Barbosa, que é o nosso diretor, né, nessa aula de hoje. E a gente vai falar sobre um livro do Novo Testamento que muita gente diz que tem medo de ler e coisas assim. Então, primeiramente, queria ouvir de vocês por que, que vocês escolheram participar desse curso, por que, que o livro de Apocalipse ele interessa a vocês e o que, que vocês esperam também ao participarem do curso. O que, que vocês esperam aprender, o porquê que vocês escolheram. Eu acabei de ver ainda agora o Anderson colocando e eu fiquei, nossa, fiquei muito curiosa. Eu cheguei do trabalho e simplesmente, vou entrar, porque recentemente eu comecei a ler o livro de Apocalipse e no início é bem normal, né? Aí depois vai começando a ficar difícil de entender sem os manuais da igreja. E aí eu quero muito aprender isso antes da missão, saber porque eu vejo muitas pessoas que elas não sabem o que significa as coisas, criam coisas que não fazem sentido algum. E eu sei que saber dessas coisas, ter tranquilidade e também ensinar para as pessoas é totalmente diferente. Não se torna um livro apocalíptico, se torna um livro maravilhoso de estudar e saber as coisas grandiosas que vão acontecer. Mais alguém gostaria de compartilhar aí suas expectativas, o porquê que escolheu esse curso? Vou falar também, né? Lógico que desperta muita curiosidade, né? Mas para mim, eu sei que vai eu vou conseguir adquirir um conhecimento maior, sabe? E eu preciso de ajuda, porque como a Ju falou, né? São coisas um pouquinho confusas, né? Tem que estudar manuais da igreja, tentando entender ali literalmente as coisas, né? É muito difícil. E até mesmo assimilar esse simbolismo, né, que João usa é também muito difícil, né? Sozinho. E aí eu quero uma compreensão maior para que eu possa estar mais tranquilo e me preparar melhor, né? Espiritualmente. Perfeito, excelente. Que bom ter vocês aqui. E convido para que vocês usem essa oportunidade de aprender um pouco mais, entender um pouco mais o significado das simbologias que tem nesse livro e que permaneçam, né, conosco até o final desse curso, que consigam a aprovação do curso. Convido os amigos de vocês também, tá? Eu vou estar compartilhando aqui a tela. Me informem se dá para, se vocês conseguem ver. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Perfeito. Então, o livro de Apocalipse, eu escutava muito, e até escuta hoje, assim, algumas pessoas falar que tem medo desse livro, que não. Já ouvi gente falar assim, eu não gosto de ler o livro de Apocalipse. Por quê? Ai, porque me dá medo, e me dá apreensão, né? Porque ele fala um pouco sobre Jesus Cristo, sobre o poder de Deus, sobre a poder de Deus de se comunicar a gente, nos revelar, né, muitas coisas, e que o Apocalipse está falando sobre os últimos dias, muitos sinais, muita profecia de coisas que ainda não aconteceram e outras que já aconteceram de fato. Então, o livro ele vem aí para ser um grande inspirador e percursor também da nossa preparação para o recebimento do Rei dos Reis. Achei até interessante essa gravura, porque ela mostra Jesus Cristo. Ele está bem aqui conforme a simbologia que tem, de fato, a forma que o livro fala como será esse retorno, sobre a roupa que ele vai estar vestido, a cor do cavalo, todas essas coisas. Então, alguém pode ler para a gente?
Nossa, ali está aparecendo a tela de edição, tá? Do PowerPoint. Não está aparecendo a apresentação. Hum, deixa eu ver aqui. Gostei do teu óculos, Anderson. Exterminador do futuro. Consegue me ver agora? Ainda tá pequeno. Pequeno. Peraí. Acho que se tu colocar naquele livrinho, que eu acho que é modo leitura, aí eu acho que vai aumentar a tela. Uhum. Acho que agora vai, bora ver. Foi? Agora, Perfeito. Quem pode ler pra gente? Por que estudar o livro de Apocalipse? tá, eu vou começar. Ok. Por que estudar o livro de Apocalipse? Essa é uma revelação de Jesus Cristo, como sugere o título do livro Apocalipse, que vem de uma palavra em grego que significa revelar, descobrir ou desvelar algo que esteja escondido. Esse livro é uma manifestação do Senhor Jesus Cristo e uma revelação de sua autoridade, de seu poder e de seu papel proeminente no plano de salvação, estabelecido pelo Pai Celestial. Também traz à tona muitas informações importantes sobre os eventos que precederão a segunda vinda. Então, por que estudar o livro de Apocalipse de acordo com essa citação? Me lembrou de uma escritura, né, que fala que a gente tem que estudar, tanto a gente tem que aprender as coisas do Senhor, tanto pelo estudo como pela fé. E a gente adquire mais fé quanto mais a gente estuda, né? Quanto mais a gente bota em prática. No caso, como são coisas que ainda vão acontecer, a gente sabendo dessas coisas, a gente consegue desenvolver uma confiança ainda maior no Salvador. Mais alguém? Esse livro, como ele fala aí, né, tem um propósito de trazer mais informações sobre a segunda vinda do Senhor e, lógico, né, como a gente pode se preparar e também sobre o milênio. Então, o Senhor não quer deixar essas coisas escondidas e ele fez o favor, né, de revelar essas coisas, né, para João, para que João escrevesse, né, tudinho e lançasse isso para o mundo, né, para os filhos dele. Isso. E eu vejo também que é como que o Senhor ele se importasse tanto em nossa preparação individual, pessoal e também coletiva para a segunda vinda. Então, como é que Deus ele nos ama tanto ao ponto de revelar para gente, desvelar coisas para nos deixar mais prontos para receber o Salvador. E às vezes são coisas que, de acordo com o que a gente consegue estudar, né, que a gente só consegue compreender também através de revelação. Da mesma forma que foi revelado essas simbologias, todas essas coisas, muitas pessoas só conseguem compreender tudo que João lhe quis dizer quando elas estão espiritualmente na mesma sintonia dessas revelações. Então, esses eventos, eles precedem, eles preparam a gente para a segunda vinda e para o milênio também. Por isso que é muito importante. Da mesma forma que a gente precisa estar prontos, né, para estar na segunda vinda de Jesus Cristo, a mesma forma, o mesmo grau de nível de compreensão que eu tenho que ter sobre a preparação da segunda vinda é muito importante para mim. Como é que eu vou estar preparada para uma coisa que eu não sei quando vai acontecer, não sei quais são os sinais que vão me informar que está
próximo a acontecer. Então é por isso que é muito importante a gente estudar o livro de Apocalipse. Se a gente não tiver pronto, vai ser complicado, né? E que bom que temos sinais, temos formas de ser revelado a nós para nos ajudar a estarmos prontos para esse momento. Então, quando e onde foi escrito o livro de Apocalipse? Marcos, você pode ler para a gente? Posso sim. É, Apocalipse foi escrito no momento em que os cristãos lutavam contra falsos ensinamentos, apatia e grande perseguição. É bem provável que essa perseguição tenha vindo pelas mãos dos oficiais romanos durante as 2 últimas décadas do primeiro século depois de Cristo. João escreveu na ilha de Patmos, no mar Egeu, cerca de 100 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Então, Marcos, como é que estava o contexto histórico? Estava tranquilo? Como era o ambiente nesse momento que João ele escreveu, de acordo com o que você leu agora? Rapaz, era um momento de dos falsos ensinamentos, perseguição e não era nada favorável, né? Vocês lembram que João, ele foi o único que ficou vivo, né? Então, acho interessante que eu sempre me perguntava para mim mesma, quando eu estudava, por que que João ele escreveu sobre isso? Ele poderia ter escrito muitas coisas, mas por que que ele se importou em buscar essa revelação e escrever sobre ela? Por que que Deus ele quis que João escrevesse sobre isso, né? E num momento muito complicado, muito conturbado. E isso é uma percepção minha, tá? Algo meu, assim. Eu acho que João ele queria muito saber quando é que o Salvador voltaria, porque essa era uma das perguntas que eles faziam sempre para o Salvador. Senhor, ele sempre dizia, né, que estava indo, que eles iriam ter que aguardá-lo retornar e coisas assim. E muitas vezes a gente vê os apóstolos perguntando para ele, mas quando será? Quando o Senhor vai voltar? E, e às vezes a gente mesmo também pode se perguntar isso, né, na nossa própria vida. Quando é que o Salvador vai vir? Quando é que tudo isso vai terminar? Então o Senhor, Jesus Cristo, ele revelou ao seu apóstolo o que que poderia acontecer, mesmo num momento muito complicado como aquele, né? Mas o que que poderia acontecer com o povo se eles também não se preparassem. Então, no livro de João, né, nesse momento aí do Apocalipse que João escreveu, além dessas simbologias, também o Senhor está dando muitas advertências para a gente. Então, a gente tem a tradução de Joseph Smith em relação ao livro, que também nos ajudam a compreender um pouco mais sobre isso. E ele traz para a gente como algumas alegorias e algumas informações dessas simbologias para a gente ir entendendo. Queria que alguém pudesse ler essa citação. Posso ler. As características marcantes de Apocalipse do apóstolo João. O profeta Joseph Smith ensinou: o livro de Apocalipse é um dos livros mais claros que Deus já ordenou que se escrevesse. Apesar de ser repleto de alegorias e símbolos nem sempre fáceis de serem compreendidos, os temas do livro são simples e inspiradores. João descreve as condições da igreja em sua época e escreve a respeito de acontecimentos passados e futuros. O livro de Apocalipse contém uma das poucas passagens escriturísticas que descrevem a guerra pré-mortal nos céus, além de apresentar uma inspiradora visão sobre a história do mundo, concentrando-se especialmente nos últimos dias e no milênio. Seus principais temas incluem o papel de Jesus Cristo como
executor do plano de Deus, a mão de Deus na história do mundo, a segunda vinda de Jesus Cristo e a destruição do mal, além da promessa de que a terra se tornará celestial. O livro também explica que haverá uma vitória permanente do bem sobre o mal e do reino de Deus sobre os reinos dos homens e de Satanás. Vocês conseguem ver que é como se a gente conseguisse compreender um pouco mais sobre o plano de salvação de Deus através desse livro? Sim, eu acredito que ele nos dá um panorama, né? É justamente também uma mensagem de esperança, que o Senhor triunfará sobre todo o mal, sobre toda a potestade, sobre todos os ardis do inimigo. Deus já tem um plano preparado para nós, o Pai Celestial. E a gente está aqui para ser provado, mas que no final a vitória é certa, né? Garantida. Mais uma pergunta. Vocês conseguem ver que nesse livro ele fala da nossa pré-existência, nossa vida na Terra e após? Guerra pré-mortal nos céus, história do mundo, depois a destruição do mal, como foi bem comentado aqui, a Terra se tornará celestial. Então, João, ele viu praticamente o plano de salvação ali, né? Toda a explicação que a gente tem da nossa vida pré-mortal, o motivo de estarmos aqui, o que vai acontecer com a gente posteriormente. Então, todas essas informações, todos esses ensinamentos, eles vêm aí de forma simbólica diversas vezes, algumas de forma direta e outras bem de forma simbólica mesmo, para a gente compreender sobre todas essas coisas. Mas eu pergunto para vocês, né, que muitas pessoas focam mais no final de tudo, focam mais no apocalipse em si, né, a própria palavra. Muita gente usa essa palavra para falar que é o fim dos tempos, o fim do mundo. Mas o próprio livro fala muito sobre a importância de Jesus Cristo nesse plano todo. Então, vocês vão ver no decorrer das escrituras que a gente for lendo aqui, o quanto que Jesus Cristo ele tem um papel fundamental e principal em todo o decorrer desse livro, tanto no antes, né, na guerra pré-mortal nos céus, quanto até o final de tudo. Então, a gente vai começar a ler alguns versículos, tá? Eu gostaria que vocês forem, a quem for lendo, for também explicando um pouco do que vai compreendendo no decorrer desses versículos, tá bom? Vocês podem ler, cada um lê 2 versículos. Pode já começar? Sim, pode começar. A revelação de João, o servo de Deus, a qual foi dada a ele por Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer, que ele enviou e notificou pelo seu anjo ao seu servo João, o qual deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Alguém pode continuar? Bem-aventurados são aqueles que leem, e os que ouvem e compreendem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo da vinda do Senhor está próximo. Alguém quer comentar? Tá, eu vou. Eu vejo que o Senhor, ele está bem aberto, né, realmente para mostrar essas coisas para os filhos dele, né? Anos antes ele mostrou isso para Nefe. Nefe escreveu um pouquinho, mas não podia escrever tudo porque o Senhor, né, já tinha
nos planos dele, que era João que ia escrever sobre isso. Mas isso mostra, né, que além dele estar aberto, né, ele tá realmente nessa missão, né, preocupado em fazer com que os filhos dele sejam salvos, que eles entendam essas verdades importantes, sejam fiéis e obedientes. Uhum. Mais alguém gostaria de comentar algo? Também, quando o Luiz Paulo falou dessa parte de neve, eu lembro que no livro de Mórmon tem algumas características de Jesus Cristo que eu gosto muito, que são três que têm um nome parecido, que é a onipotência, onisciência e onipresença. Alguma coisa assim. Uhum. E eu tinha esquecido o que significava, então eu fui pesquisar no guia de estudo das escrituras um dia desses e eu fortaleci meu testemunho, né, de que e quando a gente vê sobre Apocalipse, a gente consegue ter mais claro essas características dele, né, que ele tem todo o poder, que ele pode estar onde ele quiser, né, e que ele sabe de todas as coisas, tem todo o conhecimento. Então, quando a gente passa a estudar essas coisas que vão acontecer, a gente consegue ter uma confiança ainda maior nele. Uhum. Mais alguém? Como vocês podem ver, a Juliana, ela falou que a importância de ter um testemunho sobre Jesus Cristo. E que estudar as Escrituras, de certa forma, ajudou ela a fortalecer o próprio testemunho dela sobre Jesus Cristo. Então, nesse livro, ele nos dá tem o potencial aí, a oportunidade para fortalecer o nosso próprio testemunho sobre Jesus Cristo. Porque a gente vê o quanto que Cristo ele é ativo no plano de Deus desde a pré-existência, durante a vida dele aqui na Terra e também até depois de tudo. Então a gente vê Jesus Cristo em todas as fases, em todos os momentos. Então o livro de Apocalipse traz isso, o papel de Jesus Cristo de forma muito clara, para a gente entender sobre a missão dele e de quem ele é. Vamos continuar lendo. Cristiano, você pode ler para a gente? O versículo 4 e 5? Iago, você pode ler para a gente? João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz sejam convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Até o 6? É até o 6 ou até o 5? Você pode ler até o 8. Tá bom. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que mais chamou a atenção de vocês nesses versículos? O presidente Nelson falou que a gente deveria estudar os títulos do Salvador. E eu acho que aqui tem muitos. Fala sobre ah, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Todo-Poderoso. Há muitos títulos que a gente pode pesquisar e aprender um pouco mais sobre Salvador com isso. O primogênito. Perfeito, Iago, obrigada. Teve alguma coisa que chamou a atenção de alguém?
Algo que vocês nunca pensaram antes? Olha, me confirma. Ah, não, 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 pode falar, Pode pode falar. falar primeiro. Tá. Eu não sei, só veio na minha cabeça, não sei se tem a ver. Que aqui no 5 fala assim, o príncipe dos reis da terra. E aí eu lembrei dos doramas que eu assisto, né? Que tem príncipes e reis. Eu pensei, mas por que príncipe dos reis? E ficou claro na minha mente que os reis eles estão governando agora, mas o príncipe é o mais jovem, que vai governar depois dos reis. Então, o príncipe dos reis é porque ele, no final, vai ser o maior governante de todos. Nossa, que incrível seu comentário. Minha mente explodiu agora com seu comentário. Alguém mais também achou interessante o comentário da Juliana e gostaria de comentar, compartilhar? Eu achei muito interessante, né? Mas, lógico, não vai ser do mesmo nível do dela, né? Mas eu gostei muito do sexto, né? Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Me tocou essa parte, né? Porque tem a ver com o plano do Senhor para nós, com base em nossa fidelidade aos nossos convênios, né? Ele está tão aberto de ter esse relacionamento conosco, né? Então, de fato, assim, eu acho que significa isso, né? Ele nos faz reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, né? Reservando esse local nas moradas do Pai para nós, sabe? Pensa assim. Perfeito. E olha só, a gente leu aqui 4 versículos agora, nesse momento. E cada um deles traz tanta informação. Cada um de vocês, quando vocês comentam, por exemplo, vocês falam sobre um versículo no qual foi o que chamou a atenção para vocês, por algum motivo, talvez alguma percepção que vocês não tinham tido antes, ou alguma coisa que ajudou vocês a entender uma referência de algo que vocês já estudaram antes, né? Então, cada um traz uma coisa, e se a gente for parar para estudar os versículos assim, como cada um desses versículos tem muita informação, muitas coisas que dá para se aprender, para se tirar, imagina lendo esse livro inteiro. A gente leu 4 versículos, a gente viu muitas coisas. O último aí, por exemplo, ele fala que sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, se você estuda também sobre o que isso representa, o que isso significa, vai vir muita coisa, muita coisa para se aprender. Então, cada versículo que tem no livro de Apocalipse é uma revelação de um conhecimento que não são todas as escrituras que falam sobre, dessa maneira, dessa mesma forma. Traz tanto conteúdo de forma clara, de forma bem explícita sobre a divindade, sobre a missão de Cristo. Então é muito interessante, é muito rico. É um livro extremamente rico de conhecimento. A gente vai ler só mais esses 4 aqui. Na verdade, a gente já leu, mas a gente vai ler só essas palavras que vocês podem ver, que foi marcado aqui, demarcado no versículo 4. Fala de que ele é, e que era, e que há de vir. No versículo 5 fala sobre Jesus Cristo, fiel testemunho, primogênito, príncipe dos reis da terra, como o Iago falou agora, né, que fala a importância da gente entender sobre esses nomes que representam Jesus Cristo. Não só entender, mas estudar sobre isso também. E o último versículo fala sobre que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que ele é o que era, o que há de vir. E tentar entender isso, às vezes, gente, é muito complexo, tá? Não é uma coisa muito simples, não. Entender sobre o que é ser início, o que é ser o fim. Porque para a gente, meros mortais, o tempo, a gente compreende o tempo de uma maneira. Mas para o Senhor, o tempo é outra. Pelo menos para mim, eu não consigo entender que uma coisa não tem início, porque não tem fim. Para mim não faz, tipo assim, eu da forma que eu penso, é muito difícil entender isso. É muito complexo entender.
que é algo que sempre existiu e que sempre vai existir. Eu fico, pelo menos a primeira pergunta que eu fiz quando eu era, ainda estava conhecendo a igreja, eu tinha 11 anos de idade, eu perguntei para os missionários, Helder, Deus criou a gente, então quem criou Deus? Né? E com o tempo, eu fui aprendendo que sobre o plano de salvação, como é que funciona, né, em relação à criação, e que há uma continuação dessa criação, e os deuses que vão sendo gerados aí vão criando mais e mais, né? E ainda assim eu fico com aquela pergunta, mas quem começou tudo isso? Como foi o início de tudo isso? Né? Então não existe essa resposta, pelo menos não aqui. Que a gente vê que ele é o início e o fim. Então, assim, é muito complexo entender esse livro. Precisa que a gente de fato estude, que a gente de fato esteja em sintonia com o espírito para entender todas essas coisas que são ensinadas nele. Então, estou trazendo aqui uma citação da Elder Jeffrey R. Holland. Queria que alguém pudesse ler para a gente. Alguém que não leu ainda. Deixa eu ver, Stephanie Paz. Você pode ler para a gente essa citação? O Elder Jeffrey R. Holland, do... Peraí, mano. Desculpa, vou continuar. O Elder Jeffrey Holland, do Coro dos Doze Apóstolos, enquanto servia como reitor na Universidade Brigham Young, explicou o significado de Alfa e Ômega como nomes títulos do Salvador. Nada é tão presente em nossa vida, nada tão abrangente, envolvente e sustentador como o Salvador deste mundo e Redentor de todos os homens. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, sugere começo e concepção. Eu estava no princípio com o Pai, ele revela em Doutrina e Convênios 93, 21. E como o primogênito estava à direita do Pai nos conselhos do céu e na obra da criação. Foi por nossa unidade com ele, assim como ele era um com o Pai, que sobrevivemos a um grande conflito entre o bem e o mal antes da criação deste mundo. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho, vencemos a oposição de Satanás, a antiga serpente, chamada o Diabo. Alguém gostaria de comentar um pouco em relação a essa citação? Conseguiram compreender um pouco o que significa ser alfa e o ômega? Tá simplificado, não é? Essa explicação? O que vem na minha cabeça, toda vez que eu vejo sobre quem é Jesus Cristo, quem ele é, eu fico, toda vez eu penso, né, a mesma coisa que eu acho que todo mundo também pensa, mas por quê? Por que ele sendo o mais grandioso, né? Por que ele desceu? Porque ele, cada poro dele sangrou, sabe? E ele se humilhou da mais humildade possível que nem a gente é capaz de fazer. E por mais que a gente faça tudo que a gente puder, como diz, acho que Mosias, quando o rei Benjamim ele está falando para o povo, ele fala, por mais que a gente tente dar todo o nosso melhor, mesmo assim a gente ainda seria incapaz de ser digno, né? Do amor dele, de todas as coisas que ele fez por nós. A gente ainda assim seria eternos devedores, porque ele fez muito e ainda faz muito. E não só no geral, mas ele faz por cada um. É, não tem o que falar, né? A gente só consegue ser grato, fazer o que a gente pode, mas a gente sempre vai estar devendo a ele, sabe? Mas alguém gostaria de comentar? Só uma pergunta. O meu
PowerPoint tá grande a imagem? Não tá aparecendo nada agora. Saiu. Sério? Sumiu? Não tá, não tá. Ok, peraí. É que eu mexi aqui sem querer no negocinho e acabou coisando. Eu fiquei pensando isso aqui. Tá, peraí. Tem uma coisa que eu achei muito interessante nessa citação do Elder, que ele diz lá no penúltimo parágrafo, lá embaixo, foi por nossa unidade com ele, assim como ele era um com o Pai, que sobrevivemos a um grande conflito entre o bem e o mal antes da criação deste mundo. Então, vem na minha mente assim algo como nós conseguimos vencer o primeiro estágio do nosso desenvolvimento, do nosso primeiro teste, do nosso arbítrio, porque nós estávamos com ele. Nós tínhamos unidade, nós tínhamos Cristo, nós tínhamos a nossa fé nele, o nosso testemunho dele. Por isso que nós conseguimos vencer o primeiro estágio do nosso progresso eterno. E agora que nós estamos no nosso segundo estágio de desenvolvimento eterno, também iremos conseguir vencer se nós estivermos na mesma unidade com ele, da mesma forma que a gente teve no passado. Se a gente conseguiu sobreviver uma vez esse conflito entre o bem e o mal, que foi o primeiro teste, com ele, novamente podemos conseguir de novo, aqui, enquanto estamos nessa vida mortal. Então eu pergunto para vocês, qual momento da vida de vocês, que situação da vida de vocês já sentiram essa unidade com Cristo e que ajudou vocês a vencer algum conflito, a vencer algum teste, alguma aprovação da vida de vocês? Se alguém gostaria de compartilhar. Ninguém teve nenhuma experiência nesse sentido? Se ninguém falar, eu falo. Fica à vontade, Ju. Eu tive já várias experiências, mas uma que eu lembrei agora foi na pandemia, que todo mundo estava passando, né, por um momento muito difícil, trancado em casa, não podia fazer nada, não podia sair. E esse era meu, eu tinha seminário. Não sei se era meu último ano, mas o último era o penúltimo. E não, as aulas de vez em quando tinha uma aula online, e de vez em quando tinha áudios pelo WhatsApp dos professores, mas a maioria dos dias era sozinho. Só tu, o material de estudo e as escrituras. Então foi um ano sim que eu tive que escolher, né? Se eu realmente queria fazer o seminário, se eu ia estudar, se eu ia procrastinar. E eu escolhi estudar, né? Comecei a ter metas, toda noite eu ia lá, me sentava a estudar. E eu presto meu testemunho de que esse ano, enquanto eu vi muitas pessoas com medo, muitas pessoas que perderam pessoas queridas e se tiveram angústia, tiveram todas as coisas ruins, ansiedade, depressão, eu não senti nada, nada de ruim. Não porque essas coisas não estavam acontecendo, mas porque eu tive paz, porque todos os dias eu fazia meus estudos do seminário
esse ano era o livro de Mórmon. Então eu me senti em paz, eu não tive tristeza, não tive desânimo, não fiquei com medo de perder, até a perder alguém, até porque em casa todos nós ficamos doentes, ficamos mal, meu pai ficou muito mal, mas eu tive paz. O Senhor realmente me confortou. E é isso. Muito obrigada pelo seu testemunho. E eu também gostaria de prestar o meu testemunho sobre isso, de que eu sei que Deus, ele nos capacita e, e torna possível os, os nossos desafios e todas as coisas que são difíceis serem sobrepujadas, se estivermos ao lado dele. E se formos um com ele. Eu também queria prestar um testemunho disso, porque é uma coisa que me tocou muito estudando sobre isso, sobre o livro de Apocalipse, é de ver o quanto que Cristo ele é essencial no plano de salvação. Desde a pré-existência, a participação dele como o Filho de Deus, como o Cordeiro, desde a pré-existência tem nos abençoado. Desde lá, nós somos a nossa vida, né, nosso desenvolvimento como filhos de Deus tem sido possível por causa dele. E é incrível o quanto que o poder da expiação ela tem a capacidade de nos ajudar em todas as fases, todas as eras do nosso crescimento pessoal como filhos de Deus. Vou dar uma passada aqui. Vamos lá para o título Todo-Poderoso. Quem pode ler para a gente? Marcos, você pode ler? William, você pode ler para a gente? Posso. O título Todo-Poderoso é a tradução em inglês da palavra grega Pantocrator, que sugere alguém que governa e regula todas as coisas. Um tema do livro de Apocalipse é que, embora o povo de Deus, em todas as épocas enfrente perseguição e problemas, Deus de fato governa todas as coisas e um dia porá fim a todo o mal. Como saber disso, de que Deus é todo-poderoso, maior do que todos os problemas que vocês têm na vida hoje, ajuda vocês nesses desafios? Eu acredito que ele, justamente pelo fato de ele ser todo-poderoso, de estar acima de tudo, de todos, inclusive do mal, e obviamente a gente vai passar por situações ruins na nossa vida, mas vão servir muitas vezes de aprendizado, né? E muitas vezes é justamente a gente passa meio por escolha nossa, né? Às vezes de nos desviarmos do caminho correto. É por isso que a gente tem o livre-arbítrio, mas que, apesar de tudo, ele está sempre pronto para nos ajudar e nos receber, e que no final de tudo, ele triunfará sobre todo o mal. Muito obrigada, William. Mais alguém? Como saber que Deus é todo-poderoso, está acima de todos os problemas que vocês estão enfrentando na vida de vocês hoje? Ajuda vocês a enfrentar esses desafios.
Eu quero compartilhar com vocês, aproveitar essa oportunidade, algo que eu tenho refletido durante essas semanas. E eu sei que vocês vão se identificar, porque é o que nós, membros da igreja, passamos bastante. Às vezes, os lugares que nós frequentamos somos os únicos que são membros da igreja ali, os únicos que se esforçam a manter um padrão elevado de comportamento, palavras, pensamentos, atitudes. E dependendo da situação, tem algumas pessoas que colocam a gente em situações complicadas e acabam testando ali essa obediência, essa integridade para a gente, de fato, viver aquilo que nós acreditamos. E às vezes é um desafio, dependendo da situação que seja, dependendo de como a gente está se sentindo também. Às vezes a gente pode se sentir muito solitário, muito sozinho, que as pessoas não acabam não querendo nos integrar tanto quanto se formos parecidas com elas, nos grupos sociais, por exemplo. Elas têm a tendência de estar mais próximas de quem é mais parecido com elas. E a gente que se sente um pouco ali diferente, né? A gente acaba sendo excluído por causa disso. Então, é interessante que no meu ambiente de trabalho, de vez em quando isso acontece. E para ser bem sincera, com o decorrer dos anos, praticando tanto em relação a não baixar meus padrões só para querer fazer parte de alguma coisa, por praticar tanto esse tipo de atitude, né, de sempre me manter firme, hoje, para mim, isso não é um desafio. Eu não me sinto triste, eu não me sinto solitária, fico tranquila, eu fico bem. E, e a sensação de paz, a sensação de ter a presença do Senhor na minha vida é excepcional. Não se compara o, o ter a presença de pessoas, né? Então, para mim, assim, eu vejo como uma grande oportunidade. Algo que já foi um desafio, que eu já me senti triste. Hoje eu me sinto muito bem, muito tranquila, de saber que tudo tem um motivo, tem um propósito, e ver o quanto que o meu comportamento acaba, de certa forma, alguns momentos, sendo um exemplo na vida de alguma dessas pessoas que comentam. Nossa, ainda bem que eles sempre falam coisas como isso. Ainda bem que pelo menos uma de nós aqui se salva. Ainda bem que uma de nós aqui tem ainda coisas boas para ensinar ou para falar. Então eu gosto pelo menos de ser aquela pessoa que vai manter isso, né? Aquele equilíbrio, aquele ambiente que poderia ser extremamente pesado, só comentários negativos, coisas ruins ali sendo postas, de ser pelo menos uma, né, que vai estar ajudando a manter o equilíbrio ali de harmonia, tranquilidade. Eu não gosto de não gostar de confusão, de briga, fofoca, essas coisas. Eu nunca estou dentro desses assuntos. E as pessoas que trabalham comigo sabem disso. Então, elas se sentem confortáveis estando perto de mim, enfim. E a sensação de poder contribuir de alguma forma, né? É muito bom. E queria compartilhar isso com vocês, porque é algo que eu realmente tenho refletido bastante no decorrer desse tempo aí. Então, aqui no livro de Apocalipse, fala um pouco das cidades circunvizinhas ali, de onde ele estava. Ele estava na ilha de Patmos, que fica na Grécia, quando ele escreveu. Mas o livro, ele cita várias outras cidades, outras situações. Desculpa, ele estava no mar Egeu. Ele não estava na ilha de Patmos, que estava só um pouquinho, mas ele estava no mar Egeu quando ele escreveu. Mas fala bastante aí sobre as outras cidades circunvizinhas. E é interessante a gente, de fato, entender o contexto histórico do momento que o livro ele foi escrito, para que a gente entenda por que ele estava falando daquela maneira, que situações estavam acontecendo naquele momento, o que estava fazendo ele a refletir sobre aquilo. Então, no livro, ele cita bastante essas cidades. Para quem quiser ler depois, a gente não vai ter tempo de ver isso agora, fica no versículo 9 ao 11, que cita sobre essas cidades. Aqui eu também E vou passar. Sim, pode falar. depois, né, teve um slide, né, falando, porque
Senhor Todo-Poderoso e tudo mais. Você contou a tua experiência, eu queria contar a minha. Mas Uhum. depois aí dessa dinâmica, tá? Não, pode contar agora, fica à vontade. Tá bom. Tá, é bem rápido, tá? Porque eu sei que tá bem apertado o tempo. Eu tava no CTM, eu fiquei muito doente, muito doente, né? E eu peguei dengue no CTM, eu nunca imaginei que seria possível, né? E além disso, né, eu tava com meu joelho pra lá de nada bom, sabe? Não tava bom mesmo, então eu tava com essas duas coisas, tava muito doente, com muita febre, muita dor de cabeça, né? Eu ficava, minha nossa, caramba, tô sendo um fardo aqui pro meu companheiro, não quero isso, sabe? Não quero ficar aqui no quarto e fazer ele perder o dia todo, né? E eu também. Então eu quero realmente me esforçar, né? E esse meu esforço, eu vi que ficar na cama esperando me recuperar, né? Seria muito pior, muito pior. Não seria uma experiência boa para mim. Eu gosto de sempre estar me movimentando, sabe? Então eu realmente decidi me mover. E uma dessas coisas, né? Desses meus esforços, né? Eu vi dentro de uma sala, né? Uma uma pequena imagem, né, do Salvador. Essa mesmo que a gente viu ainda agora no slide, né, dele com os braços abertos, a imagem era branca, e aquilo realmente me tocou, me emocionou, né? O Espírito me testificou, né, que isso é por um propósito e que no final, se eu for realmente fiel, eu vou literalmente estar daquele jeito, né? Vou ter ressuscitado, todas as dores e sofrimentos iam acabar, sabe? Aquilo realmente me emocionou, tocou meu coração. E acho que o fato da gente saber que o Senhor, ele é assim, que ele desceu abaixo de todas as coisas, que ele se fez imortal entre nós, né? Mostra que faz muito sentido confiar nele, até mesmo ser um bom exemplo para outras pessoas, né? Uhum. E algo que eu aprendi também há muito tempo. Fazer coisa boa vai dar muito mais resultado a longo prazo do que fazer algo que é ruim, que é literalmente ali no curto prazo, né? Se O que isso quer dizer, né? Que fazer o bem realmente marca mais a vida das pessoas do que fazer o que é ruim, por que lhe pareça. Então, Uhum. são coisas que eu coloquei em prática na minha vida, coloquei em prática mesmo. Quando eu era jovem, né? Mais novo, era muito difícil ser consistente com o Luiz da igreja, com o Luiz do colégio, né? Mas depois que eu passei por experiências com o Senhor, ele foi me ensinando e eu fui até mais capaz, mais corajoso de transparecer isso, né, para as pessoas que me conhecem, sabe? Então, praticar o evangelho é algo assim, é de todo o tempo, todos os dias, e essas situaçõezinhas assim, elas vão realmente fortalecer nosso caráter e nossa confiança no Senhor. Que experiência incrível. Muito obrigada por compartilhar com a gente. E, sem dúvidas, fazer o que é certo sempre será a melhor decisão. E os resultados disso também serão muito bons, tanto agora quanto futuramente. E eu estou trazendo aqui para vocês possíveis significados desses símbolos. Vai ser bem rápido que eu vou passar. Qualquer coisa eu vou compartilhar com vocês lá, caso vocês queiram estudar posteriormente de forma mais tranquila, mais calma, né? Aqui em Apocalipse ele fala sobre os 7 castiçais de ouro, que podem representar aí as 7 igrejas, né? Que devem portar a luz do evangelho. E tem aqui em relação às outras escrituras, né? Que a gente pode fazer uma certa integração. Apocalipse e Marcos, onde a destra, que é citada em Apocalipse, e Marcos a gente pode compreender um pouco que é uma representação do poder e a aprovação divina. Aqui em Apocalipse, né, quando ele fala sobre as 7 estrelas, quando tem o TJS, é a tradução de Joseph Smith de Apocalipse, que simbolizam os servos ou os líderes das 7 igrejas que são apoiados pelo Senhor, em relação às 7 igrejas. Aqui em Apocalipse, uma afiada espada de 2 fios
em Hebreus e Doutrina e Convênios, representa a palavra de Deus que pronuncia julgamento sobre os iníquos e liberta os inocentes. Em Apocalipse, as chaves da morte e do inferno. Eu acho muito interessante as palavras, né, que são citadas no Apocalipse. Elas são bem, assim, atenuantes, assim, bem fortes, assim. Acho bem interessante. E, segundo Neff, representa o poder do Senhor. Deixa eu botar aqui, que eu não consigo. Pronto. Representa o poder do Senhor para sobrepujar a morte física e a espiritual. Então, eu queria que alguém pudesse ler aqui, para a gente encerrar a nossa aula, essa citação para a gente. Bruce R. McCulloch. Quem pode ler para a gente? Posso ler? Os castiçais portam a luz, mas não a criam. Sua função é disponibilizá-la, não dar origem a ela. Assim, por usar os castiçais para representar as 7 igrejas às quais João enviou conselhos, o Senhor mostra que suas congregações na terra devem levar sua luz ao mundo. Cristo é a luz do mundo. Levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis, aquilo que me vistes fazer. Eu também colocaria o coraçãozinho, igual o Luiz Paulo fez, né? Colocou um coraçãozinho ali. É lindo essa citação, né? Que fala sobre sermos uma luz. E cada uma dessas igrejas que são citadas, elas têm um simbolismo de um castiçal, que é aquilo que ilumina. Então, aonde estão essas igrejas? Elas estavam espalhadas nas 7 igrejas ali, que o João ele fala que são as 7 igrejas naquele momento. É como se talvez fossem as 7 alas, as 7 estacas. E aonde elas estivessem, elas eram um castiçal de luz para aquela localidade, para aquela cidade específica. E é exatamente o que acontece hoje. Onde tem uma capela, onde tem uma estaca, é onde tem uma luz do Senhor ali para iluminar aquelas pessoas daquela região. E quanto mais a gente fica próximo daquele local, mais iluminado nós somos. E às vezes, como as pessoas elas não vão à igreja, a maioria delas, a maioria das pessoas que estão naquele bairro onde tem aquela capela não vão, mas nós, membros, estamos em lugares onde essas pessoas estão. Na faculdade, no trabalho. E nós podemos ser um castiçal de luz para elas. Podemos ser uma constância, poder levar, dar uma continuidade dessa luz, transferir essa luz e essa mensagem que é do Evangelho, que é Jesus Cristo, é esse testemunho com todas as outras pessoas. Onde nós estivermos, podemos brilhar também. Então, é interessante a forma que João escreveu. Ele era meio poético, assim, ele colocava, né, o significado, a simbologia de forma poética ali para falar o que ele estava dizendo. É muito interessante quando a gente entende o que ele estava querendo dizer. Então, eu queria agradecer a participação de vocês na nossa aula, pelo testemunho compartilhados aqui, pelos comentários, as experiências. E eu quero compartilhar o meu testemunho sobre esse livro. E eu espero que, de fato, vocês possam continuar nesse curso até o fim. O livro, eu sei que ele foi revelado por Deus. Eu sei que João escreveu por revelação. Também eu sei que tudo que nós pudermos aprender com o que está escrito nas Escrituras, nós iremos ter mais conhecimento, mais luz, discernimento para a tomada de decisão, para a compreensão das nossas dificuldades, provações de nossa vida. E eu sei que Deus ele nos ajuda mediante o conhecimento que nós temos. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais poder e capacidade teremos para fazer coisas, e principalmente coisas difíceis. E eu sei que Deus vive e que Ele continua revelando os segredos deles a seus servos, os profetas, através de revelação. Sei que o profeta Nelson está nos preparando para a segunda vinda do Messias.
Assim como João ele estava dando revelações para nos preparar, sei que o profeta Nelson também está preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. E eu presto meu testemunho, compartilho essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.